nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em caridade ou amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Foi muito rápido, né? Agora nós vamos ler devagar. Paulo escrevendo a essa igreja, irmãos, que inclusive é uma igreja que nasceu para fazer a diferença. Diga, fazer a diferença. Porque era uma igreja que já estava ali, né? A Bíblia diz que no livro de Atos, capítulo 19, que Paulo, quando foi enviado ali na sua terceira viagem missionária, ele encontrou, ou melhor, Paulo, irmãos, ele amava a casa de Deus. Então, todo lugar que ele ia, o primeiro lugar que ele procurava era o quê? A casa de Deus. E no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo chega ali. Se você quiser, abra comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 1 diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, chegou aqui. O que nós lemos agora há pouco foi uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso. Mas aqui, em Atos dos Apóstolos, foi o momento em que ele chegou. Diga comigo, chegou. Paulo chegou em Éfeso e achando ali alguns discípulos. Veja bem, irmãos, existia discípulos ali. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Irmãos, preste atenção, olha o contexto dessa carta que Paulo escreve. Com a chegada de Paulo, Paulo chega ali naquela cidade, vai para a igreja, chegou lá na igreja, ele encontrou os irmãos lá. Só que, ao chegar com os irmãos, Paulo já chega perguntando: e aí, como é que foi, irmão? Vocês aceitaram Jesus? Vocês foram batizados no Espírito Santo? E aqueles irmãos, com muita sinceridade, com muita honestidade, mas também com muita humildade, eles abriram a sua boca para dizer: nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós vivemos num contexto mais ou menos parecido, onde muita gente está indo para a igreja, mas nunca teve uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. E hoje, eu quero que, se você ainda não teve essa experiência, eu quero, em nome de Jesus, irmãos, que é uma promessa para mim e para você, que você hoje pode receber o poder e ter uma experiência com o Espírito Santo, porque Ele está aqui e Ele decidiu fazer algo diferente, não só na igreja de Aizo, mas começando por você. Porque Paulo não pregou para a igreja, Paulo perguntou para a pessoa. E quem sabe você tem indagado com Deus da sua caminhada
cristã. Porque eu conheço muita gente que inclusive anda frustradinho, irmãos, porque ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Ainda agora nós estávamos numa adoração profunda, e eu vi, irmãos, ninguém precisa me contar, eu vi. O Etel? O louvor, a adoração, os irmãos na adoração adorando, as irmãs dançando, e ele rabaxacatarabaxarabax. Irmãos, eu quero dizer que o Espírito Santo é uma pessoa que está disponível para qualquer um que queira. Por isso Paulo, quando chegou nessa igreja, ou chegou nessa cidade, ele conversa com aqueles crentes, como Deus está conversando com você hoje. Essa palavra não é que eu estou aqui induzindo você a nada, mas eu estou lhe dizendo que a Bíblia está dizendo. Deus quer. Ei, irmãos, Deus quer. Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais. Deus quer te usar em profecia. Deus quer te usar em visão. Deus quer que você reaja diante das circunstâncias. Não fique parado. Porque esse Deus que nós estamos lendo a palavra dele é um Deus que decidiu morar dentro de você. Decidiu viver dentro da sua casa. Ele poderia ter escolhido outros. Quem sabe tem várias pessoas aqui que são improváveis. Mas Deus escolheu você. Deus chegou como Paulo chegou na cidade. E se você ler o restante, você vai ver que Paulo não perde tempo, irmãos. Eu queria lhe dar um recado da parte de Deus nessa noite. Pare de perder tempo. Deixe Deus lhe usar. No final do ano, na virada desse ano, no culto da virada, nós ouvimos vários testemunhos. Mas 2 testemunhos mexeram com a minha alma. Eu disse, meu Deus, usa mesmo. Faz mesmo. Deus está interessado em fazer algo não comum. Ei, irmãos, Deus não precisa de religiosos. Deus precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a ter experiência com Ele. Esse mundo não vai ser transformado. Esse Japão não vai se converter se nós formos uma igreja comum. Eu ouvi que o Japão é como um charco de lama. Você sabia disso? Todas as coisas eles absorvem. Mas você já viu um charco de lama? Você já andou no mangal? Você já tirou caranguejo? Eu já tirei caranguejo. A lama vem até aqui, irmão. E para você tirar o caranguejo do buraco onde ele mora, você tem que molhar, tem que botar a cara na lama, senão você não tira caranguejo. E caranguejo é bom, irmão. Mas você tem que se sujar. E o Japão é assim. O Japão é bom. Mas ele quer que você se suje na lama dele. Mas eu creio numa igreja, irmãos. Ei! Eu creio numa igreja que vai se levantar nesses tempos, cheia do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, que não vai viver o natural, que não vai viver o comum,
mas vai viver aquilo que Deus quer que você viva, que você saia do marasmo, que você pare de estar se lamentando, choramingando pelo canto. Deus é um Deus que te salvou. Ele morreu naquela cruz para pagar um preço do teu pecado. Não era para eu e você estarmos aqui. Ele pagou um preço. Para nada. Não. Deus quer usar tua casa. Deus quer usar tua família. Sabe por que o diabo se levanta contra a família, irmãos? Porque a família é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. E eu gostaria de, nesta noite, irmãos, aproveitar essa oportunidade tão preciosa para dizer para os irmãos que o Senhor continua interessado em você. Sabe por quê? Porque Deus cumpre todos os seus desígnios na sua vida. Jó, na sua maior aflição, ele clamou lá do buraco, raspando as suas chagas com caco. Ele disse: Senhor, nenhum dos seus planos serão frustrados. Diga isso para você mesmo. Diga isso para sua casa. Diga isso para o seu casamento. Diga isso para o seu filho. Diga isso para o seu neto, que agora vai ter um bocado de vovô aqui. Diga isso para o seu neto: nenhum dos teus planos serão frustrados, Senhor, na vida dos meus netos, porque a tua palavra diz que o Senhor abençoa a geração do justo e ela será poderosa nessa terra. Senhor, o Senhor nos trouxe para cá para fazer a diferença, e nenhum dos seus desígnios podem ser frustrados. Porque se tinha um local, irmão, que seria totalmente um local inóspito para crente, era esta cidade chamada Éfeso. Primeiro, era a cidade onde estava a maior e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. O mundo naquela época ovacionava, levantava a mão. As nações subiam para aquela cidade para ir adorar a deusa Diana naquele lugar. Não é tanto que você lê lá no final do capítulo 19 de Atos. Se eu não estou enganado, vamos lá, vamos na Bíblia, irmãos, que a Bíblia é tão linda, maravilhosa, amém? A Bíblia é sobrenatural, irmãos. Versículo 17 do capítulo 19 diz assim: foi isso notório a todos os habitantes de Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. 19, e também muitos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Ei, irmãos, quantos creem que Deus é poderoso? Rapaz, tem pouca gente, mas daqui para o final, daqui 15 minutos, eu creio que mais gente vai crer. Deus é poderoso, irmãos. E Deus precisa só de uma pessoa. Deus não precisa de um ajuntamento de crente.
Deus não precisa de uma multidão de crentes para fazer algo sobrenatural. Deus precisa de um coração disposto a fazer a sua vontade. E eu creio que hoje eu estou aqui diante de homens e mulheres, jovens, adolescentes, que estão dispostos a entregar sua vida e dizer: eu farei. Eu farei. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra a promessa que ele fez. Ei, escute, eu não sei qual foi a causa que te trouxe para essa terra. Muitos vieram aqui para buscar uma oportunidade. Muito bem. Caiu na malha de Deus. Diga para o irmão do seu lado: você caiu na malha de Deus. Diga aí para o irmão. É irmão que já comprou casa, já comprou carro, já está aí financeiramente bem melhor do que estava no Brasil. Sim ou não? Sim ou não? Nós temos empresários aqui dentro dessa igreja. Louvado seja Deus, pastor. E eu creio, e oro, e profetizo que Deus vai levantar muito mais empresários aqui nessa cidade. E vai ser homens de Deus, mulheres de Deus, que vão ser levantadas para fazer a diferença nessa nação. Mas não pode ser um crentezinho qualquer. Não pode ser um crente covarde. Não, se o irmão não for, eu não vou. Ei, Deus precisa de você, irmã. Você parou de pregar. Você parou de ganhar vida. Sabe que está te consumindo? Sabe que está levando muita gente para o buraco da depressão? É porque está deixando de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E hoje eu estou aqui para lhe chamar a atenção e dizer: volte a fazer. Volte a fazer. Não fique esperando o pastor Yudi se levantar, pastora Gésia se levantar para fazer, não, irmão. Deus confia em você. Ei, Deus confia em você, jovem. Deus sabe o quanto você é capaz, o quanto Ele pode contar com você. Ele sabe. Se não fosse assim, eu não estaria aqui lhe dizendo, e a palavra não estava confirmando com você. Ah, se o irmão for, eu vou. Todo espírito de covardia hoje vai sair, em nome de Jesus. Todo espírito de timidez vai sair. Todo espírito que tenta impedir que o Espírito de Deus tome a tua vida e faça aquilo que Ele quer, vai sair. E a tua casa vai voltar de novo a viver os planos de Deus. Porque os que está faltando, irmãos, na casa de muita gente. Conheço vários que vieram crentes do Brasil e estão desviados aqui. Não é culpa de pastor, não é culpa de igreja, não é culpa disso, daquilo, não. Não bote culpa, porque você está tomando o mesmo pecado de Adão, lá no Éden, que culpou a mulher. Uma coisa tão linda dessa, que casou comigo, só ela para ter coragem, para ter casado comigo. Mas ela é linda, irmãos. E nós estamos virando coroa bacana, nós dois. Amanhã, daqui a pouco no carro ela me pega, não tem problema. Mas eu quero dizer para você, irmão, porque estás parado? Porque estás tímido? O Espírito de Deus está em você. O Senhor, Ele escolheu você, não foi outro. Foi você. Para lhe dizer nessa noite: o Senhor te diz nessa noite, escute, a minha força é a tua força.
Porque com a tua força tu não vai em lugar nenhum. Tu não mata nem uma lagartixa. Mas com a minha força, Manás, com a minha força tu vai vencer gigante. Esses que se levantam para te afrontar, esses gigantes que estão querendo entrar dentro da sua casa, do seu casamento, eu quero lhe dizer, esse Deus que você serve, Ele é poderoso para entregar esse gigante nas tuas mãos. Por que tu estás tímido? Ah, porque eu nem sabia que tinha. Então a partir de hoje, fazer que nem uma piada que eu vi na internet. Quer dizer que eu não vou para o inferno. Se eu não aceitar Jesus, se eu não conhecer Jesus, não vai. Se eu não saber quem é Jesus, eu não vou para o inferno. Aí o garoto, um jovem com a Bíblia na mão, disse, não, tu não vai para o inferno, tu não sabe. Vai saber quando tu chegar lá. Então, e aí? E aí agora que tu não sabia, né? Não sabia. Mas agora tu sabe. Que se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Ei, irmão, eu estou falando com uma igreja. Eu estou falando com você que chegou aqui, quem sabe, muitos irmãos. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos. Quantos conhecem alguém que não está aqui, mas que está precisando? Quantos conhecem? Pode levantar sua mão que eu quero saber. Quero ver, meu Deus. Quantos conhecem um crente que está desviado no trabalho? Quantos conhecem? Meu Jesus. É melhor a gente perguntar quem não conhece, ninguém. Ore por ele. Nós estamos na capacitação destino e o propósito é orar. Orar por 3, né, pastor? Quanto tempo do seu dia você tem parado para orar por essa pessoa? Ao invés de levantar a sua boca, o seu dedo e apontar. Eu quero lhe convidar a se juntar a um exército de intercessores que vai começar a revolucionar primeiro, aleluia, vai começar primeiro a revolucionar os céus, porque a Bíblia diz, inclusive nessa carta de Paulo aos Efésios, que a nossa luta, ela não é contra carne, nem contra sangue. Nós estamos em guerra, irmãos. E o diabo quer que você fique parado. Pare de orar pela sua casa, pare de orar pela sua família, pare de orar pelo seu casamento, pare de orar pelo seu amigo que está sofrendo. Pare, não adianta. Ei, para. Está perdendo teu tempo. Mentira do diabo. Porque a tua oração, diz a palavra de Deus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Comece a abrir a sua boca e veja se o mundo não vai se mover, se as trevas não vão bater em retirada. Porque a Bíblia diz, irmãos, por um caminho ele pode vir contra você, mas por 7 caminhos eles vão ter que bater em retirada. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. E que nós não podemos ficar calados. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos eleitos. Está aqui, ó. Olha o que está escrito, irmãos. Meu Deus. Isso me dá temor, irmãos. Versículo 4, como também nos elegeu. Ele nos elegeu. Você sabia?
Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui hoje, contando com os que estão ali na cadeira vaga. Irmão, eu já profetizo, vai estar lotado isso aqui. Os crentes da igreja aqui da casa, os levitas, vão ter que sentar aqui, ó. Vão ter que sentar aqui no altar, porque não vai ter lugar aí. Porque nós cremos, eu creio. Vou lhe falar uma coisa que Deus falou comigo terça-feira, às 10h30 da manhã. Estava lá carregando as minhas caixas. Você pensa que Deus fica esperando uma hora que tu fica tranquilo, que tu entra no teu quarto? Dá licença, irmão. Na sua casa, uma hora tranquila, que os meninos já dormiram, que o papai já dormiu, aí tu vai ficar lá tranquilo, aí vai orar, aí Deus vai te escutar. Ei, irmãos, Deus escuta você lá na fábrica, lá na linha, pastor, lá dando ralho nos, não quero nem dizer, né, pastor? Dá vontade de dizer, né, mas não vou dizer não. Quando você está na sua casa, fazendo o almoço, quando você está lá no seu trabalho, meu irmão, Deus não espera tempo nem momento, não. Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Terça-feira, às 10h30 da manhã, Deus falou comigo. Eu estava orando, carregando caixa, irmãos, porque eu carrego caixa com raiva, orando, dizendo: Satanás, tu não vai me vencer. Tu acha graça porque não é tu que carrega a caixa lá, é por isso que tu acha graça. Irmão, Deus falou para mim em clara e audível voz. Inclusive eu orei para ele estar aqui hoje, que ele veio na minha oração, mas o Samuel vai levar, que ele é discipulador ou ele é discípulo da cela do Samuel, aquele jogador que veio aqui. Deus vai fazer uma grande obra através da vida dele. Ei, irmãos, Deus está nesse lugar, porque você está aqui. E Deus disse para mim, pastor, 10h30 da manhã de terça-feira, Deus está trazendo uma nova unção sobre a sua vida. Essa unção, ela é de restituição. Porque essa igreja, ela foi ferida e imaculada. Mas o Senhor disse para mim: eu vou trazer cura. Eu trarei cura. Eu vou curar tua alma. Eu vou tirar as marcas que Satanás tentou imprimir no coração de vocês. Eu trago um novo na vida de cada família que ficou aqui. O Senhor mandou te dizer isso hoje. Volta a dizer, irmão, eu estava carregando caixa e Deus disse: eu vou curar a minha igreja. E eu vou trazer uma nova unção sobre esse lugar. Porque eu sou o Deus que fere, mas eu sou o Deus que cura. Foi necessário, saiba disso, para que você amadurecesse. Você sabe porque estou falando isso. Foi necessário para que você amadurecesse. E Deus está aqui, irmãos, para renovar isso sobre a sua vida,
sobre o chamado que Ele tem na tua vida, sobre um ministério que Ele confiou para você lá no Brasil. Muitos chegaram aqui debaixo de uma palavra profética. E nesses últimos dias o diabo tem se levantado para te paralisar, pois eu quero lhe dizer nesta noite, Paulo, com a sua humilde coragem, porque ele teve que ser muito humilde, irmão. Queria eu ter tempo para falar, para a gente compartilhar com vocês o que Paulo passou para ele chegar aqui nesse ponto. De dizer para uma igreja, irmãos, vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. Para que fosses santo e irrepreensíveis em amor. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, João, debaixo de uma revelação celestial, ele fala para essa mesma igreja que ele foi pastor. Ele disse: não, vamos na Bíblia, é melhor na Bíblia, irmãos. É melhor na Bíblia, a Bíblia é linda demais. Apocalipse capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim, escute. Carta à igreja em Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Você sabe o que é isso, irmão? É a igreja, irmão. Que Jesus anda assim, aleluia. Ei, Jesus anda, perdão, irmão. Perdão. Jesus anda assim, irmão. Jesus não anda lá no púlpito, não, irmão. Jesus anda assim, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Jesus anda assim, tocando nas pessoas. E aí, tudo bem, meu filho? Beleza? Firme? E aí, muita obra, meu filho? Deus quer te abençoar mais. Quer fazer de você um empresário próspero, um homem de Deus. É assim que Jesus anda, irmãos. Jesus não anda como muita gente pensa, que ele está no alto e sublime trono. Sim, irmãos. Mas ele anda no meio da igreja. Voltando aí, vai. Versículo 2. Conheço as tuas? Hein? Conhece as tuas? O que Deus disse para a igreja de Éfeso, irmãos? Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Ei, ele sabe quando você está na obra de Deus, e ele sabe quando você está trabalhando. Aleluia. Ele sabe quando você está no Gacó, quando você está estudando, quando você está lá, de boa. Deus sabe. E a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentira. Irmão, não vou nem entrar nesse assunto, desta parte. Bora seguir, versículo 3. E sofrestes, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Verso 4. Leia junto comigo, bora lá, 1, 2, 3. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro. Meu Jesus. Deixaste o quê? Primeiro amor. Deixaste as primeiras obras. Ei, irmão.
Tem gente que está tão preocupado consigo mesmo, irmão. E Deus sabe. Está trabalhando. E faz anguió, faz orobaito, faz o que tem. Se mandar capir à frente da igreja, quanto é? Eu venho. E Deus sabe, mas Deus está dizendo, eu tenho contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Lemos aqui, para que fosses santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Jesus, quando foi indagado, ele chegou diante daqueles homens conhecedores, os sacerdotes, e ele foi indagado, mas qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Mas ele segue e diz, e um segundo semelhante a este, é amarás o teu como a ti mesmo. Como igreja nós estamos precisando amar o nosso próximo. Como igreja nós estamos precisando voltar ao primeiro amor. Porque nós não estamos mais focados, porque muitas vezes nós somos até levados a buscar coisas para nós mesmos. Não está errado, irmão, você ser rico, você ser milionário, você ser empresário, não está nada disso, nada de errado. Mas nós não podemos deixar uma coisa pela outra. Versículo, voltando para Efésios capítulo 1, verso 5. E nos predestinou para filhos em adoção em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos adotados. Você sabia? Por que nós fomos adotados? Vou lhe explicar em poucas palavras e rapidinho. Quero dizer para você, irmãos, que essa obra que você faz de evangelismo, irmã Andréia, era para os judeus fazer, sabia? Porque Jesus, ele poderia ter nascido entre os gregos, que era um povo extremamente sábio, né? Entre os romanos, que eles eram extremamente poderosos, sim ou não? Mas Jesus nasceu judeu, não foi? Porque a salvação, diz a Bíblia, vem dos judeus. Quero terminar e dizer para você, como os judeus não quiseram, como está escrito em João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todos os quantos me receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos, filhos de Deus. Foi você. Foi você. Se eu fosse eu, até dava um glória a Deus. Eu até batia uma palma para Jesus. Deus confiou em você. Confiou em você. Confiou em você. Confiou em você, meu jovem. Se fosse no Brasil, eu ia dizer, meu olho é pequeno. Aqui todo mundo tem olho pequeno, não tem nem graça, né? Mas meu ouvido é atento. E disseram assim, puxa, rapaz, Sachiburi, né? Deus estava com saudade de você, meu filho. Você estava com saudade do Papai do Céu? Estava, de verdade.
Você não dormiu um dia que Ele não visitou a sua casa. Porque Ele ama você. Deus ama você. Eu queria que você, a partir de hoje, pensasse nisso. Deus me ama. Quando vier as provações e as tentações de jovens, não esqueça, diga: Deus me ama. Eu não vou fazer porque Deus me ama. Sabe por que nós acabamos caindo nas tentações, jovens? Porque a gente não aprendeu a dizer: não, mas Deus me ama. Eu não posso fazer. Não, mas Deus me ama, por isso eu não vou. Bora lá, cara, é só uma, rapidinho, bora lá. Deus me ama. Eu não vou. Pega aqui, ó. Vou te dar aqui, meu irmão, um negócio aqui, ó, para tu ganhar mais dinheiro. Não vou, não quero. Não vou me corromper, porque Deus te ama, irmãos. Está a ponto de Ele ter dado o seu filho. E para te chamar de filho. Deus te chama de filho, Deus não te chama de órfão. Deus não te chama de desamparado, desamparada. Deus não te chama de desprezado, desprezada. Deus te chama filho. Quando você estiver indo para o caminho do erro, Deus vai bradar e dizer: filho! 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 Jesus em Lucas capítulo 15 conta essa história. Eu não sei como está a sua vida hoje, meu jovem, mas eu quero lhe dizer, para encerrar, Deus está de braços abertos, porque nenhum dos seus planos vão ser frustrados na tua vida. Nem o maior desastre, nem tudo que possa imaginar, tudo que o homem possa imaginar de ruim, nada pode te separar do amor de Deus. A Bíblia diz que nem a morte, nem o inferno, nem a espada, nada. Ouça a voz de Deus hoje e volte para Ele. Nada pode separar você do amor de Deus. Mas meu coração estava esfriando, Senhor. Hoje Ele está aqui para aquecer de novo. Todos os desígnios de Deus na sua vida, Ele vai cumprir. Se você crer, vá ficando em pé. Eu queria convidar aqui o grupo de louvor. E eu queria que você fizesse desse louvor uma profecia para você. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa caminhada, olha, deixa eles chegarem aqui, olhe para mim, que eu sou mais bonito que eles. Escute. Na nossa rota, filhos, na nossa caminhada, não só tem dias bons, não só tem dia de sol ensolarado. Tem dias que amanhece nublado. Tem dias que cai tempestade.
como horas antes nós oramos pelos moradores da cidade de... Qual é o nome da cidade lá, meu amor? Mianmar. Foram acometidos de um grande terremoto. Famílias inteiras dizimadas. Pais que perderam filhos, filhos que perderam pais. Não que isso seja vantagem, sabe, irmãos? Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Nem todo dia amanhece claro. Nem todo dia amanhece com a luz brilhando, né, irmã? Célula passada, a irmã Silmara, acertei? Eu demoro 3 anos, irmão, 4 anos para me aprender o nome de uma pessoa, mas eu aprendo. Semana na célula passada e você está perdendo, você que não está indo na célula, deixa eu te falar, ei, você está perdendo. Ou melhor, não, você não está perdendo. Vou melhorar minha expressão. Já? Vocês estão deixando de ganhar. Porque o testemunho... Ei, irmãos, nós só temos 3 semanas de célula, né, pastor? Deus já está operando. Milagre, irmão. Milagre. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito. Ele faz o que o homem não consegue fazer. Não precisa ser lá no templo, né, daquele pastor lá que ora e o povo... Não, irmão, na célula. Deus opera milagre. Você está perdendo, você está deixando de ganhar. Porque lá Deus também opera. E a irmã Silmara contou um testemunho. Foi curada, irmãos. Curada. Quer que eu te diga? Deus quer curar a tua alma. E pode ser lá na célula. E eu vou dizer mais. Não, eu vou mais fundo, pastor. Hoje eu estou meio negócio. Tem umas pessoas aqui que são e que já tiveram experiência e estão... Pegue, irmão. Não sei se é para mim pegar. Pegue, irmão, que é bom. Não sei se eu ainda estou na minha hora. Não perca tempo, irmãos. Não perca tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Aleluia.